Boa noite a todos. Boa noite. Espero que vocês me ajudem, porque hoje eu estou sem voz, mas espero que a mensagem chegue até o coração de vocês. Bom, sou Georgia Saraiva, trabalho aqui no Recanto desde 2018 ou 2017, não me lembro. E eu venho falar com vocês sobre venenos emocionais. E eu vou utilizar a parábola separando o joio e o trigo de Mateus, capítulo 13, versículo 24 até o 30, e se quiser aprofundar, versículo 36 até o 43. Eu fiz o slide, mas pela primeira vez sumiu. Então eu falei para Luiz, eu acredito que vai ser maravilhoso. Estou sem voz, sumiu o slide, né? Então eu acredito que vai ser muito maravilhoso mesmo, porque quando existe pedras no caminho ou o joio, a gente precisa persistir, né? Então, tudo que acontece, nada é por acaso. Então, acredito que é uma das sabedorias que está me trazendo, de acordo com tudo que foi me passado hoje, e que também foi maravilhoso para mim conduzir e escrever essa palestra. E espero poder passar o máximo possível daquilo que me preencheu, que preencha vocês também. Portanto, eu vou fazer uma parte bem pequenininha, tá, dessa passagem, e vou trazer reflexões aqui, vou utilizar um pouco o quadro. Espero que vocês consigam participar comigo. Bom, vamos lá. Jesus conta que um agricultor semeou boa semente, o trigo, em seu campo. Enquanto todos dormiam, o inimigo veio e espalhou joio, uma planta parecida com o trigo, mas daninha, entre as fileiras. Quando as plantas cresceram, os servos notaram a mistura e perguntaram se deveriam arrancar o joio. O dono respondeu: não, se vocês arrancarem o joio agora, podem arrancar também o trigo. Deixe ambos crescerem juntos até a colheita. No tempo certo, direi aos ceifeiros para separar o joio. Será queimado e o trigo recolhido no celeiro. E aí, pergunta que eu faço para vocês pensarem agora, para ver se essa resposta será até o final da nossa palestra. Quais são as sementes que você acredita estar plantando? Joio ou trigo? Refletiram? Então vamos para a próxima. Mas quando a gente lê essa parábola, Deus nos deixou caminhos. E eu vou escrever algumas coisas aqui para a gente refletir. Os inimigos e as fileiras. Vou colocar aqui, fileiras. São as contrariedades que ocorrem no nosso caminho. Então você está seguindo o seu caminho, e aí existem situações e pessoas que vai trazer para você o joio ou o trigo. Tudo depende da semente que a pessoa tiver nas mãos dela. Tudo bem? Que é escolhida através do livre-arbítrio. E você escolhe a semente através do seu conhecimento. E aí nós vamos falar do semeador. Ou também nós podemos falar do agricultor. E gente, essa caneta não tá muito boa. Tá dando para enxergar aí? Não, né? Deixa eu ver a outra aqui. Ah, melhorou. O agricultor. O agricultor, o semeador, é o servo, quem tem temor a Deus. Mas ter temor a Deus não é temer de medo. Eu peguei aqui, inclusive, a explicação para falarmos um pouco sobre isso. O temor a Deus significa, eu vou ler na íntegra para vocês, temer a Deus significa ter um profundo respeito e reverência por Ele, desejando agradá-lo e não medo dele. Dele, né? Não é dele ele, ok? É a energia do desconhecido e o conhecido que você tem de Deus na sua alma e na sua mente. Aí eu lhe pergunto, o quanto você conhece de Deus? Quem é Deus para você? Ok? É uma atitude sábia que reflete a santidade e o poder de Deus, reconhecendo
que ele é o Criador. Então, criou o todo. O temor a Deus é o sentimento de respeito que deve ser praticado conforme ensinado na doutrina cristã, que são os ensinamentos de Cristo, que estão vindo por vários legados, por várias formas, ok? Inclusive a doutrina espírita, que é a doutrina do Consolador. Então vem essa palavra de Deus vem de tempos em tempos, para que a gente consiga entender conforme nosso dialeto da época. Porque se a gente fala temor hoje, é diferente do temor da época que foi descrito isso. Por isso que eu trouxe aqui para a gente parar para pensar um pouco. E depois nós temos o campo, né? O que é o campo? Alguém saberia dizer o que é o campo? É a Terra. Que por incrível que pareça é o planeta Terra, que é onde você está fazendo a sua passagem. Ok? Todo mundo aqui tem certeza que nasce, cresce e morre, tudo bem? Por mais que a gente tenha um pouco medo de falar sobre a morte, mas é muito importante a gente parar para pensar um pouco sobre isso. Nós nascemos, crescemos e morremos. Então, quais são as sementes que a gente está dizendo aqui que é o joio ou o trigo? Se a gente já entendeu que o joio é daninha, e a gente já entendeu que o trigo é uma semente que vai trazer o quê? Alimentação, né? O que acontece com o joio e o trigo? Eles são parecidos. E é por isso que ele pede para que esperem primeiro crescer, para você poder reconhecer. Porque eles são muito semelhantes. Que é aí que estão as nossas escolhas do dia a dia. Então o joio são os comportamentos que nós tomamos no dia a dia, que vai trazer o sentimento de felicidade ou de infelicidade para você e para o outro. Que aí nós medimos a ação, que Cristo falou para espiarmos a ação, né? Que nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então o joio e o trigo podemos falar que o joio, para ficar de uma linguagem mais clara, é o mal, né? E o trigo é o bem. Mas o que é ser o bom agricultor? Saber quais são as sementes que você está colocando no seu campo, na sua terra, na sua passagem aqui pela terra. Porque nós já sabemos novamente, nascemos, crescemos e morremos. Essa é a realidade desse planeta. Então, nós temos a colheita, né? Como saber se a colheita está sendo boa? Como reconhecer? Só vai reconhecer que é um bom ceifeiro, né? Aquele que trabalha na colheita, especialmente contando cereais ou instrumentos cortantes, ou seja, ele ceifa, ele constrói. Na Bíblia, é entendido como uma pessoa responsável pela colheita, especialmente durante a época de colheitas de grãos. Essas definições mostram que o tempo pode ter tanto significado literal relacionado à agricultura, quanto o significado mais figurado, que é o que nós estamos falando aqui. Que então são nossas escolhas que criam o nosso destino. E aí nós vamos trazer Allan Kardec e Chico Xavier, eu peguei, que são as referências que nós utilizamos aqui no kardecismo, por isso que é chamado de kardecismo, porque vem da leitura de Kardec. E eu peguei no livro A Gênese, um trecho para a gente pensar um pouco aqui, tá bom? Kardec ensina que a Terra passa por um processo de transição, onde os bons, que têm a semente do trigo, permanecem para impulsionar o progresso, enquanto os maus, que estão com a semente do joio, reencarnam em mundos menores, adiantados para aprender. Relacionando ao juízo final, que parece uma palavra pesada, significa que não são como castigos, mas como lei de progresso, que nós falaremos também mais para frente. Que espíritos que não acompanham a evolução moral é o quê? O que você acredita cria a sua moralidade, né? Você tem ética e moral. Como você define a sua ética e moral? Como você faz coisas boas ou você faz... Quais são as suas sementes? É joio ou é trigo? Como a gente reconhece isso? Como foi dito aqui? Deixa eu apagar para fazer um pouquinho maior.
Ih, não apaga? Ih, minha gente, não apaga não. Então vamos lá. Pra gente lembrar, pra gente falar um pouquinho aqui do que Kardec falou. Enquanto os maus encarnem mundos menos adiantados para aprender, ele relaciona isso ao juízo final, não como castigo, mas como lei do progresso. Espíritos, o que são espíritos? É a energia que ocupa o seu corpo, a sua matéria, o átomo, tá? Então, o planeta Terra onde você está é constituído de átomo. O átomo consolidado, ele gera terra, fogo, água e ar, que é o que você tem. Você precisa de todos esses elementos, né? Tanto é que a gente toma polivitamínico, porque a gente está precisando de ferro, cálcio, fósforo. E isso é o que tem na onde? Na natureza. Que também é o que cria tudo onde nós estamos, o que a gente pisa. Então você faz parte deste planeta. Então é preciso que você entenda o que você está fazendo aqui. Quem é você? Quais são as... Por que você está aqui? Você chega lá em cima de Jesus e fala assim, então, se você encontrar Jesus ou qualquer nome que você quiser, ou alguém, e aí? Eu te dei uma passagem, como foi lá embaixo? Você se divertiu? Me mostra as suas mãos, abra. Quais são as sementes que você tem? Quais são as sementes que você vai mostrar? Joio ou trigo? Então, o juízo final, na verdade, é quando você sai daqui e você vê o que você fez com o presente que Deus te deu, que é a passagem aqui no planeta de terceira dimensão, que é uma das casas de morada do Pai de Jesus, que ele diz que também é nosso Pai. Ok? Então, nós vamos falar também de Chico Xavier, peguei também uma passagem, em Fonte Viva. O joio representa imperfeições, vícios, ilusões humanas. Quais são as ilusões humanas? Acreditar que não tem imperfeições e nem tem vícios. Uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo que passa comigo, de alguma forma, ou particular ou aqui no Encontro da Saúde, que eu também convido vocês. Aqui o Recanto de Interlagos faz um trabalho incrível, no qual eu também participo, e tem outros terapeutas maravilhosos, que é para arrecadar a cesta básica, que é todo segundo domingo do mês, não é isso, Nerly? No qual... Segundo sábado, perdão. Terceiro sábado do mês, perdão. Terceiro sábado do mês. E eu faço mapeamento mental e tem outras técnicas maravilhosas. Também Érico está aqui e muitas outras pessoas, para vocês também conhecerem, não somente sobre sua mentalidade, mas sobre o seu corpo, e podemos ajudar também com a cesta básica, que é um trabalho incrível que a gente viu aqui, que o Recanto de Interlagos faz. E a gente faz com muito amor. Eu também espero vocês, também nesse mês já tem também, né? Bom, vamos lá. Que convive com as virtudes trigo dentro de cada pessoa e da coletividade. Só que hoje nós estamos entrando num processo de revolução ética e moral, que a gente está dizendo de a nova era, que significa que estão entrando novas energias e a separação do joio e do trigo está ficando muito mais rápida e acelerada. Assim como a gente também percebe o tempo, não é mesmo? Vocês não percebem que o tempo está passando um pouco mais rápido? Então nós estamos num impulsionamento da nova energia da Terra. Então não é sobre nós estamos aqui vivendo a Terra que existe. É uma casa na qual nós estamos fazendo uma passagem de morada. E aí nós viemos aqui construir as sementes. Então a semente que a gente vê, que é a comida, a alimentação, a gente não percebe quando a gente come coisa da terra, não é melhor do que a gente come as coisas superficiais? Então você está vivendo também amorosamente, eticamente, comportamentalmente, positivo ou negativo? Então, você pode perceber que eu estou toda hora repetindo, porque essa é a construção do nosso questionamento aqui. Toda hora eu vou lembrar para vocês sobre o joio e o trigo de formas diferentes, ok? A separação não é imediata. Deus permite a convivência para que haja aprendizado, oportunidades de perdão e crescimento, porque nós só aprendemos mesmo com as pessoas com quem a gente convive, né? Eu costumo dizer toda vez que eu passo aqui que se eu chegar e não conheço vocês, eu dou um tapa na cara de vocês, vão achar que eu sou maluca, né? Mas se for a mãe de vocês, o pai, namorada, esposo, sei lá quem for, se eu ficar com raiva, não é? Por quê? Alguém sabe me dizer? Alguém poderia dizer? Ih, vocês estão quietinhos, gente. Alguém quer dizer algo? Quer, Érico? Por que a gente fica com mais raiva do pai, da mãe, de quem a gente está mais perto do que eu, por exemplo, se desse um tapa em vocês? Porque existe sentimento. E ele é verdadeiro. Ele foi construído. Existe uma história. Existe um enredo. Existe, acima de tudo, uma expectativa. Você não tem expectativa nenhuma sobre mim. Você acha que eu sou maluca. Certo?
Agora vamos falar sobre a lei do progresso. Espero gabaritar, terminar 8 horas em ponto. Então, eu vou falar sobre a lei do progresso, que também é uma lei kardecista, que a gente... eu vou falar um punhado, não dá para falar sobre tudo, tá bom? A lei do progresso é um dos pilares da doutrina espírita, descrito por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, as questões 7, 7, 6... Questões 7, 7, 6... Se alguém quiser anotar, né? E 785. Peço que vocês não só ouçam aqui, que tenham oportunidade de estudar, pode encontrar pelo Google, em outras, tá? Vamos lá. Essa lei, ela explica que todo ser, individual e coletivamente, está destinado à evolução. Então, quando todo mundo me pergunta qual é a minha missão aqui, essa é a pergunta que mais as pessoas fazem. Qual é a minha missão aqui? Coletivamente é evoluir. O que é evoluir? Trazer energia positiva. Se nós somos próton e elétron, que é a nossa origem é próton e elétron. Então você tem um centrinho aqui e você tem aqui rodando o próton, que é positivo. Essa é sua constituição. E o elétron, que é negativo. Georgia, como eu sei que eu sou energia? Se você tiver que seu coração parar, tem que dar choque. Se você tem que saber sobre o seu coração, tem que fazer o eletrocardiograma. Se você tem que olhar o seu cérebro, não sei falar, mas é eletro. Como é que é aí? Obrigada, gente, é um trava-língua. Esse trem aí. Então, assim, nosso corpo, alguém já deu choque em alguém? Já sentiu choque quando encostou? Ai! Por que será? Já se perguntaram? Vocês perguntam quem são vocês no básico, no dia a dia? Por que a existência de vocês? Isso é o autoconhecimento e é por isso que é tão importante, a gente insiste na palestra. Por que quando a gente dá passe em vocês funciona? Por que quando faz a cirurgia espiritual funciona? É magia? É uma coisa... Não. É química, física, básica. A sua existência. Quem é você? Quem é essa mesa? Quem é esse papel? Tudo. É o Deus, é o todo, é o universo. Então questionar onde você está, quem você é o princípio de descobrir sua missão. É o princípio de descobrir por que eu estou aqui. E aí você não se sente, não acha que alguém é especial, você não vai achar que eu sou especial. Não vai achar que o Érico é especial. Porque quando a gente está lá fazendo a cirurgia espiritual, vocês chegam às vezes pensando, gente, vocês não têm noção dos joios que eu preciso prestar atenção que está na minha mão. Nós estamos, não é, Érico, preocupados com os nossos joios. E aí, estudando, a gente tenta passar para vocês. Mas na prática, gente, é uma decisão de expiação. É uma decisão de ser bom diariamente. É uma decisão todo o tempo de se você vai bater no seu filho ou não. Se você vai bater no seu cachorro ou não. Se você vai falar palavras pessimistas para você ou não. Se vai falar palavras pessimistas para as pessoas que estão ao seu lugar. Você eleva as pessoas e a si mesmo ou você rebaixa? Quem é você? Você é um joio ou um trigo? Você semeia o que na sua vida e na vida dos outros? Quando você erra, você se coloca para baixo? E é inevitável. Você vai fazer coisas erradas. Senão não tem evolução. O novo não vem, senão acaba com o velho. Hoje, uma das coisas que eu falei nos stories que eu faço, se quiser me acompanhar, meu nome é Georgia Saraiva, é só procurar no Google que vocês encontram. Georgia com E. Muito importante que papai e mamãe fez um nome diferente. E aí o que acontece? Nós vamos errar. Só que se você não falar eu erro, você perpetua esse erro. Nós somos falhos. Por isso que nós estamos no planeta de provas e expiações. Eu erro. Vocês não têm ideia. E aí eu vou conversar com os meus amigos. Vou conversar com o Luiz. Assim que eu encontrei Luísa. Eu cheguei aqui porque eu estava, não é, Luísa? Desesperada. Não foi? Não é diferente de ninguém. Eu não cheguei aqui diferente de ninguém. Mas estou aqui desde 2018, muito feliz de ter encontrado esse lugar, essas pessoas, esse trabalho. Muito agradecida pelo Nerli, pela força e esforço de anos ele está aqui, a esposa dele. Por vocês estarem aqui e me ouvir. Balançarem a cabeça, mostrar para mim que faz sentido, assim como a Luísa falou, que todo o meu estudo está sendo passado de alguma forma e que está sendo relevante, né? Bom, agora o que é evoluir no termo do dicionário?
Passar por progresso gradual, ou seja, não vai ser do dia para a noite. É gradual, né? Enquanto você estiver aqui passando. De evolução ou transformação. Envolver, reevolucionar, executar evoluções, movimentos, deslocamentos graduais e harmônicos. Como harmônico, nem tudo que faz bem traz benefícios, você sabia? Por exemplo, não é gostoso comer chocolate? Faz bem comer muito chocolate? Mas é gostoso, não é gostoso falar, que coisa boa, mas não faz bem. Porém, nem tudo que faz mal é tão mal assim. Um exemplo, Luísa todo dia vem dar um tapa na minha cara. Tem um dia que eu vou ter que segurar a isso. Fala, Luísa, chegar. Limites. Uma das coisas que eu mais falo em terapia, quando você põe limite, dói no outro. O outro não vai gostar. Nem você. Quando você ouvir não, quem gosta aqui de ouvir não? Eu não gosto. Tô trabalhando em mim, minha gente. Vamos trabalhar. Que é difícil ouvir não. Não. Criança fala muito isso. Não. E os pais estão respeitando o não dos seus filhos pequenininhos? Ou mete a mão? Ah, vai fazer sim. Não sabe conversar, né? Aí a gente tem que agredir. É o primário do nosso cérebro que a gente usa. A gente tem a gente não respira fundo, por isso que a gente pede a meditação para e controlar os impulsos agressivos que nos permeia, né? Agora vamos logo. Opa, para gabaritar, minha gente. Conceito fundamental. Deus é infinito, justo e bom. Quem acredita nisso? Ninguém. Levante a mão quem acredita nisso. Vou perguntar de novo que eu tô ficando com medo. Deus é infinitamente justo e bom. Todo mundo acredita nisso ou não? Alguém acredita que Deus pune? Não? Que bom. Do pune? Mas também educa. É? Ele educa ou ele te dá o livre-arbítrio de você semear o joio ou o trigo? Então, na verdade, foi ele ou foi você? Deus deu o livre-arbítrio. Você escolheu, você decidiu. Então fomos nós, somos nós. Deus é o todo. Inclusive, a prostituta, quem mata, né? Mas essas pessoas decidiram o joio. Sempre, toda hora, constantemente. A gente precisa parar e respirar e falar assim, eu erro. Peraí, para. Tô fazendo coisa errada, peraí, minha vida tá ruim. Ou buscar ajuda, parabéns a vocês. Parabéns. E venham mais vezes. Vou buscar ajuda. Eu busco ajuda, gente. Você busca ajuda? Você busca ajuda, Érico? Você busca ajuda, André? E a André é para ser a próxima palestrante, não é? Ela também busca ajuda, nós buscamos ajuda. Eu busco ajuda dos meus colegas que estão aqui. Sou falha. Estou aprendendo que foi a melhor libertação da minha vida, eu escolhi isso. Porque todo dia eu sinto mais orgulho de mim por melhorar. Espero que vocês também sintam orgulho de vocês. Bom, o progresso é inevitável. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas dotados de livre-arbítrio para aprender e crescer. As etapas são graduais, a evolução moral... Ai, que dói, né? Quando a gente faz coisa ruim, dá até um mal-estar, aquele calor que você fala, meu Deus do céu. Ainda mais quando é perto de todo mundo, né? Quando a gente cai, dá até um mal-estar, gente. Aí eu dou risada, e vocês? Você quer se esconder? Eu começo a dar risada, é o humor. Eu preciso rir, ainda mais se eu caio. Ai, faz tempo que eu não caio, graças a Deus. A evolução moral nem sempre acompanha a evolução intelectual, né? Que é a ética, a moral, saber se a gente faz coisas boas, porque tem aquela dificuldadezinha de saber que a gente faz muita coisa ruim, que a gente maltrata os outros. Por isso vemos avanços científicos convivendo com vícios e guerras, né? A gente tá vendo o mundo, a gente não tá tudo certinho não, viu, gente? Mas estamos separando o joio do trigo. Nós estamos nessa luta aí, conforme o tempo vocês podem perceber. É que para limpar a casa precisa levantar poeira, por isso que a gente está vendo toda essa confusão. Mas sigamos firme e forte. Progresso individual. Cada pessoa é responsável por sua própria ascensão. Meios de avanço. Reencarnações sucessivas. Vamos voltar. Vocês sabem que nós que estamos aqui na frente, que nós nos dispomos de trazer palavra para vocês, ou trabalho terapêutico. Nossa, Adriana, né? Nós temos mais encarnações que vocês. Então, como aqui é uma escola, então tem várias séries. Então, nós, como estamos numa séries mais evoluídas, mas não somos melhores, tá? Nós viemos mais, óbvio que você sabe mais, né? É igual idade. Não dá pra pedir pra uma criança de 3 anos ter um comportamento de uma criança de 7. Então, na verdade, nós tivemos mais oportunidade, então nós temos mais
quantidade de consciência sobre como existir nessa terra. E nossa obrigação é passar para vocês. Isso que é ser médium, porque nós medimos a unidade, né? O meu trabalho aqui, eu trabalhei como médico espiritual de 2018 a 2024, né? Fiquei muito tempo com o Érico. Talvez ele precisa, não sei se essa coisa, né, que nós somos quem está aí na frente ou quem trabalha como médium, talvez nós, né, somos aqueles que mais necessitamos de trabalhar, de praticar, né? Porque mais precisamos com toda estudar, certeza. de aprender, né, do que às vezes muitos que estão aí. E sabe por quê, gente? Porque a lei do progresso bate na gente muito forte. Muito forte. Porque assim, eu leio vocês, todo mundo que entrava na sala, o Érico participou por muitos anos, trabalhou comigo por muitos anos. A gente nem se falava direito, né? A gente era mais pelo olhar e pelo caboclo dele, maravilhoso. Mas nós sentimos com mais força, ouvimos nossos mentores, a confusão mental aumenta porque a gente sente os obsessores de uma forma muito forte, né? Quando a gente fala que quando um suicida, ele de fato, ele ouve, se mata, se mata, se mata, se mata. Só que para nós é mais claro. No meu caso, eu consigo inclusive ver. Eu consigo, como a Luísa falou, eu não vejo, eu vejo que tem vocês e outros aqui, né? Porque, qual é a diferença de quem tem corpo e quem não tem corpo, tá? A diferença é somente que não tem um fio ligado à matéria, ok? Cada um tem seu tempo no presente da vida. Então aproveite seus presentes. Sejam felizes, porque senão para voltar, menina, se não fizer a prova, vem mais difícil. Pelo menos é o que dizem. Vamos para quarta. Espíritos que já relação com o joio e o trigo. Espíritos que já escolheram o caminho do bem e permanecem na terra em regeneração. Joios, espíritos que insistem na rebeldia, sendo conduzidos a mundo compatíveis para continuarem aprendendo. O que é rebeldia nesse caso? É ser ruim? É conseguir vagar entre o mal e o bem, daquilo que eu falei, nem tudo que é bem faz mal, mas ter noção do equilíbrio. Fé é acreditar. O que você acredita traz equilíbrio, e aí você vai entender aí se você está com o joio e o trigo. E a quinta mensagem e última, a lei do progresso nos convida a autoanálise constante. Identificar nossos joios internos, orgulho, egoísmo, ressentimento, mágoa, ódio, julgamento, né, crítica excessiva. Então começar a tomar ação conscientes no dia a dia conosco e com as pessoas que estão ao nosso redor. Cultivar virtudes, estudar sobre si, sobre o outro, sobre o comportamento, sobre a terra, o que vocês já estão fazendo aqui. Trabalhar para o bem, observar se realmente o que você está fazendo bem para você e para os demais. E confiar no futuro. Falem palavras positivas. Acreditem em nós. Quando a gente fala assim, o futuro, o mundo não tem jeito, tem. Você é o mundo, comece por você. O mundo tem jeito, vocês estão aqui. Eu estou fazendo minha parte. Faça a sua parte. E muito obrigada pela presença de vocês hoje, tá bom? E agora, quem termina são eles? Muito obrigada e boa noite para todos.